Bom, então com esse vídeo aqui nós vamos começar o estudo dos conjuntos numéricos separadamente, começando com o conjunto dos números naturais. E vamos ver o que há de mais importante, o que há de mais recorrente em cada um deles. No caso do conjunto dos números naturais, são problemas envolvendo contagem e múltiplos e divisores que nós vamos estudar no outro vídeo. Tá? Com relação aos problemas envolvendo contagem, eu vou ensinar aqui algumas técnicas, mas você vai adquirir essas técnicas treinando. Tá? Ao término dessa aula aqui, do outro vídeo, né, que são exemplos, você vai tentar fazer os exercícios do caderno de teoria e do caderno de exercício, para poder treinar essas técnicas aqui, tá ok? Nós vamos começar nos problemas mais fáceis e aumentando o grau de dificuldade aos poucos. Tá? Então o primeiro problema é o seguinte: numa fila, Paulo ocupa a posição 34 contando do início para o final. Contando de trás para frente, ele ocupa a posição 67. Quantas pessoas estão nessa fila? Bom, vamos contar, né? Contando do início para o final, são 34 pessoas, incluindo Paulo. Então, 34 mais 67, contando de trás para frente, incluindo Paulo também. Então, aqui vai dar 101 pessoas total. Bom, mas você já percebeu aí que o Paulo foi contado duas vezes, né? Quando eu contei do início quando eu contei essas 34 pessoas, do início até o Paulo entrou. Quando eu contei as 67 pessoas, que é do final até o Paulo, ele entrou novamente. Então tem que tirá-lo aqui uma vez. Então total de pessoas na fila, 100. 100 pessoas. Resposta correta, letra C. Problema 2. Tá assim. Numa fila com 75 pessoas, Paulo ocupa a posição 23, contando de trás para frente. Qual a posição ocupada por Paulo se contarmos de frente para trás? Bom, aqui deu o total de pessoas na fila, que são 75. Então, Paulo ocupa a posição 23, contando de trás para frente. Então, dessas 75 pessoas, eu vou tirar as 23. Isso aqui é igual a 52 pessoas. Que significa o quê? Significa as pessoas que estão à frente do Paulo. Tem 52 pessoas à frente dele. Olha, então ele é o próximo na fila, contando do início para o final, ele vai ser o próximo. Então ele ocupa a posição 52 mais 1, posição 53. Resposta correta, letra D. Tá? Vamos ver o problema 3. Paulo retomou a leitura de um livro que começara no dia anterior. Iniciou a leitura na página 72 e terminou na página 117. Quantas páginas ele leu nesse dia? Olha, se ele começou na página 72 e terminou na página 117, então vamos subtrair, né? 117 menos 72. Isso aqui vai ser igual a 45 páginas. Porém é o seguinte, quando eu faço essa subtração aqui, 117 menos 72, eu estou incluindo a página 117 e excluindo a página 72. A página 72 não entrou nessa diferença aqui. Então eu tenho que somar uma unidade que é referente à página 72, porque ele começou nela, ele leu a página 72. Iniciou a leitura na página 72. Então eu tenho que incluir a página 72 aqui. Então, vão ser 46 páginas. A resposta correta é a letra B. Vamos ver o problema 4. Como o ano de 2017 não é bissexto, ou seja, tem 365 dias, houve um dia que caiu exatamente no meio do ano. Assim, as quantidades de dias do ano de 2017 antes e depois dessa data são iguais. Essa data foi letra A, 30 de junho, letra B, dia 1º de julho, letra C, dia 2 de julho e letra D, dia 3 de julho. Toda vez que você tem uma sequência de números, uma quantidade ímpar de números, né, vai existir um que está no meio.
Esse que está no meio divide esse conjunto aí em duas partes iguais, com a mesma quantidade de números ou com a mesma quantidade de termos. No caso dos dias aí, olha, nós temos 365 dias, o ano que não é bissexto, que é 2017. Então vai ter um dia que está exatamente no meio. A quantidade de dias antes dessa data e depois dessa data é a mesma. É esse dia, é essa data que ele está procurando. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Desse total de dias aí, 365, eu vou tirar aquele que está no meio. Ó. Vamos tirar aquele que está no meio, vamos deixar isso separado. 365 menos 1 é igual a 364 dias. Agora, essa quantidade aí, 364, nós vamos dividir por 2, que é a quantidade de dias que está antes dessa data e depois dessa data. Tá? 364 dividido por 2 vai ser igual a 182 dias. Então nós temos 182 dias antes e 182 dias depois. Então vamos contar esses 182 dias, começando lá em janeiro, né, no mês de janeiro, até onde nós vamos contar 182 dias e vamos ver onde que nós vamos parar. Tá? A data que nós estamos procurando é a próxima, é o dia seguinte. Tá? Então vamos ver. Ó. Janeiro tem 31 dias, fevereiro tem 28, porque o ano não é bissexto, março tem 31, abril tem 30, maio tem 31, junho tem 30 e julho. Bom, vamos ver até aqui quantos dias já deu até aqui. Ó. 31 mais 28 dá 59, 59 com esse 1 aqui, ó, 60, com 30 dá 90, com 30 aqui 120, 151, com 30 181. Então em julho aqui eu vou pegar só mais um dia, para inteirar os 182 dias. Então aqui, ó, até o dia 1º de junho, nós temos 1º de julho, nós temos 182 dias. Então a data que nós estamos procurando é o próximo dia aí, que vai ser dia, qual que é a data procurada? Vai ser próximo dia, vai dar 2 de julho, 2/7. Resposta correta, letra C. Vamos ver o problema 5. Diz o seguinte, ó. A soma das idades de duas pessoas é 61 anos e uma é 35 anos mais velha do que a outra. Determine as idades de cada pessoa. Olha, esse aqui tem uma técnica interessante. Toda vez que você tiver a soma de dois números, que é o caso aqui o 61, e a diferença entre eles, que é o 35, porque se uma pessoa tem 35 anos a mais que outra, é porque a diferença entre as idades dessas pessoas é igual a 35. Então, eu tenho a soma de dois números e a diferença entre esses dois números. Se dessa soma eu subtraio essa diferença, eu vou ter o dobro do menor número. Eu dividindo por 2, eu tenho o menor número. Então, o que eu tenho que fazer aqui para achar o menor número, ou seja, a idade da mais nova, é do 61 subtrair o 35 e dividir por 2. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Então, olha, primeira coisa, eu vou fazer 61 menos 35. Isso aqui é o dobro do menor número. Aí eu vou dividir por 2. Vamos fazer só o seguinte primeiro. Vamos deixar 61 menos 35. Isso aqui vai ser igual a 26. 26 anos. Vou colocar assim. 26 anos. Tá? Agora, isso aqui é o dobro do número menor, ou seja, da idade da mais nova, o dobro da idade mais nova. Então, a mais nova, a idade da mais nova vai ser 26 dividido por 2, que é igual a 13 anos.
E a mais velha? A outra tem 35 anos a mais, então vai ser 13 mais 35, que aqui é igual a 48 anos. Então, uma tem 13, outra tem 48. Então, isso é importante, isso ajuda você a ganhar, a resolver um problema com mais rapidez, como eu vou mostrar aqui no próximo problema. Então, sempre que você tiver a soma de dois números e a diferença entre eles, da soma você tira a diferença, você tem um dobro do maior número. Divide por 2, você tem o menor número, maior não, menor número. Tá? Quer ver? Olha, no próximo exemplo, próximo problema, como que isso vai ajudar a resolver o problema mais rápido? Olha só. Problema 6. Uma pessoa comprou duas peças de tecidos de 20 metros cada uma. Pagou R$300 pelas duas e uma custou R$60 a mais do que a outra. Olha, veja aqui que eu tenho a soma de dois números e a diferença. Eu vou conseguir achar esses dois números rapidinho. Vendeu 7 metros da peça mais cara e 5 metros da outra por 124. Quanto ganhou nessa venda? Olha, então vamos lá. Qual que é o menor número aqui, ou seja, o preço da peça mais barata? A soma das duas é 300 e a diferença é 60. Então, eu vou subtrair da soma 300, eu tiro 60, que é a diferença. Isso aí é o dobro do menor número. Então, eu vou dividir por 2 para achar o menor número, né? Que no caso aqui é a peça mais barata. Que vai dar 240 dividido por 2 vai ser igual a R$120. R$120 é o preço de 20 metros, tá? O preço de 20 metros da peça. Vamos dividir aqui por 20 já de uma vez para achar o preço de 1 metro da peça, é o que nós vamos precisar, tá? Dividido por 20, isso aqui vai ser igual a R$6. O que? O metro. Tá? Então, olha, 120 é a mais barata. A mais cara custou 160 a mais. Ó. Ele pagou R$300 pelas duas e uma custou 60 a mais. Se a mais barata é 120, a outra custou 60 a mais, vai ser 120 mais 60. A outra custou R$180. Isso o que? 20 metros. Vamos dividir por 20 para achar o preço de 1 metro. Dividido por 20 vai ser igual a R$9 o metro. Agora o problema diz o seguinte, ó. Aqui, ó, que preço de 1 metro, vamos colocar aqui o preço do metro da mais barata foi R$6 que nós achamos. Da mais cara, R$9. Agora o problema diz o seguinte, ó, ele vendeu 7 metros da peça mais cara, ó, vendeu, vamos pôr aqui. Ele vendeu 7 metros da peça mais cara, então é 7 vezes R$9 mais 5 metros da mais barata. Vendeu 7 metros da peça mais cara e 5 metros da outra, quer dizer, da mais barata. Então 5 vezes R$6. Vamos ver quanto que dá isso aqui. Ó. 7 vezes 9 vai dar 63, mais 5 vezes 6 dá 30. 63 mais 30 vai ser igual a R$93. Tá? Esse aqui é o que ele pagou, né? Ele pagou R$93 por essa peça. E vendeu por 124, né? Vendeu por 124. Então, quanto que ele ganhou? Aqui, na verdade, vendeu, ele comprou. Deixa eu colocar aqui, ele comprou por isso. Ó.
comprou por 93, vendeu por 124, então quanto que ele ganhou? R$124 menos 93. Isso aqui vai ser igual a R$31. Resposta correta, a letra B. Então, viu? Nessa primeira parte aqui, ó, nós achamos rapidinho o preço das peças. Se ele pagou R$300 pelas duas e uma é 60 a mais que a outra, eu tenho a soma de dois números e a diferença. Para achar o menor número, no caso aí o mais barato, subtrai, da soma eu tiro a diferença, 300 menos 60, 240. Esse é o dobro da mais barata. Divide por 2, eu tenho a mais barata. Bacana essa técnica, né? Vamos ver outra técnica interessante, que é do próximo exercício, que é o problema 7. Uma pessoa pagou R$420 com 33 notas de R$20 e R$5. Quantas notas de cada valor a pessoa deu? Bom, então a pessoa pagou aqui uma quantia de R$420 com notas de R$20 e R$5, num total de 33 notas. Nós queremos saber quantas notas de cada uma, tá? de cada um desses valores. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos supor que todas as notas tivessem sido de R$20. Todas as 33 notas, se todas as 33 notas fossem de R$20, quanto é que eu teria pago? Então vamos ver, ó, 33 vezes R$20. Então, se só tivesse nota de 33, eu teria pago quanto? R$660. Ó, mas só que ele não pagou R$660, ele pagou 420. Isso significa que as 33 notas não são todas de 20, tem notas de 5 também, tá? Vamos ver qual que é a diferença aqui, ó. 660 menos 420, está dando 240. A diferença é de R$240. Essa diferença de R$240 corresponde às notas de 5. Quem está causando essa diferença aqui, ó, são as notas de 5. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer uma troca. Eu vou tirar uma nota de 20 e colocar uma nota de 5, para tirar essa diferença de R$240 aqui, ó. Então, quantas trocas eu tenho que fazer para tirar essa diferença de R$240? Cada vez que eu tiro uma nota de 20 e coloco uma de 5, essa diferença cai R$15. Se eu fizer outra troca, cai 15 de novo. Cada vez vai diminuindo 15. Então, quantas trocas serão necessárias para tirar essa diferença de R$240? Basta dividir 240 por 15. Isso aqui vai ser igual a 16. 16 trocas. Olha, se eu fiz 16 trocas, eu coloquei 16 notas de R$5 e tirei 16 de 20. Então, total de notas de 5 não tinha nenhuma. Eu coloquei 16, então são 16 notas de 5. E de 20, são quantas notas? Ó, eram 33. Eu tirei 16 notas, ficaram quantas? Ó? 33 menos 16 vai dar 17. Então eu tenho 16 notas de 5 e 17 notas de 20. Resposta correta, a letra C. Bacana, né? Vamos ver o problema seguinte. Esse problema seguinte tem uma técnica semelhante à do problema anterior. Olha só. Um mestre de obras combinou com o pedreiro pagar-lhe R$90 por dia de trabalho e multá-lo em R$20 cada dia que faltasse. No fim de 18 dias, o pedreiro recebeu R$1.180. Quantos dias faltou? Olha, então nós vamos usar um raciocínio semelhante ao anterior. Olha. Se ele não tivesse faltado, olha, vou colocar aqui. Se não tivesse faltado nenhum dia,
ele teria recebido quanto? Ele teria recebido, vamos ver, é 90 por dia, né? São 18 dias, seria 18 vezes 90. Isso aqui vai ser igual a 1.620. Olha, mas ele não recebeu 1.620, ele recebeu 1.180. Isso significa que ele não compareceu todos os dias, ele faltou alguns dias. Essa diferença aqui, ó, corresponde às faltas dele. Vamos pegar essa diferença de 1.620 menos 1.180, que é igual a R$440, corresponde aos dias que ele faltou. Quem está causando essa diferença de R$440 são as faltas dele. Porque se ele não tivesse faltado nenhum dia, não teria essa diferença. Tá? Então nós vamos achar aqui as faltas dele. Ó. Quantos dias ele faltou? Ele faltou quantos dias? Ó? O que nós vamos fazer? Cada dia que ele falta, ele não recebe os R$90 e ainda paga uma multa de R$20. Ou seja, ele tem um prejuízo de R$110 por cada dia que ele faltar. Como ele teve um prejuízo total, né, deixou de receber R$440 no total, é porque ele faltou quanto? Quantos dias? Basta dividir 440 por 110. Por que 110? 90 que ele deixa de receber, mais 20 que paga de multa. Tem um prejuízo de 110. 440 dividido por 110 vai dar quanto? 4 dias ele faltou. Se estivesse perguntando quantos dias compareceu, são total de 18 dias. Se ele faltou 4, compareceu 14. Ok? Resposta correta, letra A. Então, vamos à nossa última questão desse vídeo, que é o seguinte. Ó. Numa divisão, o divisor é 847 e o resto é 136. Quantas unidades podemos somar ao dividendo sem que o quociente se altere? Olha, nós vimos lá na parte teórica, né? Numa divisão, nós temos aqui o dividendo, o divisor, quociente e o resto. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. E o resto, ele é no máximo uma unidade a menos que o divisor. Então, numa divisão, ó, nós temos que o divisor é 847, o resto é 136. Se eu for somando uma unidade aqui a esse dividendo, o resto também vai... se eu somar uma unidade aqui no dividendo, o resto aumenta uma unidade também. Eu vou aumentando uma unidade no dividendo, o resto também vai aumentando uma unidade. O quociente não vai se alterar enquanto o resto se mantiver menor do que o divisor. Então, posso somando aqui uma unidade aqui no dividendo até chegar a uma unidade a menos que o divisor. Ou seja, 846. Até 846. Então, o que eu tenho que fazer aqui então é subtrair 846 de 136. Ó. 846, por que 846? Porque eu vou somando aqui até chegar a 146, para o quociente não se alterar. Então, eu tenho que ver quantas unidades eu posso somar aqui até chegar ao até o 846. Então, vai ser 846 menos 136. Aqui vai ser igual a 710.
Então, se eu somar 710 unidades aqui no dividendo, o resto também altera desse valor. O resto vai ficar 136 mais 710. E o quociente não vai alterar, porque 710 mais 136 vai dar 846, uma unidade a menos que o divisor. Só até aí. Se eu somar mais uma unidade, aí já altera o quociente. Né? Então, a resposta correta é a letra D. Então, ok, ó. Agora o que você tem a fazer, nós temos no próximo vídeo, né, você vai assistir o próximo vídeo, que são exemplos, né, dessa técnica de contagem, mais alguns exemplos. E depois fazer os exercícios do caderno de teoria e do caderno de exercício para treinar esses problemas de contagem. Ok? Um abraço.